O ano de 2023 chegou carregado de muita esperança, mas também de muito cansaço. Cansaço pela tensão permanente do golpismo e possibilidade concreta de rompimento institucional, que assolou esse país desde o impeachment, golpe, né, até o fatídico 8 de janeiro. Cansaço de lutar pela sobrevivência e manutenção de um mínimo de condições de sobrevida democrática em meio à destruição sistemática e acelerada das instituições, que ajudava a preservar um projeto de vida civilizacional. Finalmente, cansaço pela crescente precarização e uberização do trabalho, principalmente devido ao avanço do neoliberalismo. Por outro lado, esperança de um país que possa recomeçar, inicialmente interrompendo genocídios e restaurando a entidade de controle, com a fiscalização do IBAMA. Seguido disso, a expectativa de políticas públicas mais progressistas e inclusivas. Colocar o pobre no orçamento, como diz o presidente. A partida foi emocionalmente simbólica, todos subindo a rampa juntos, que sinalizava um país com um projeto bonito pela frente. Um símbolo tão poderoso e luminoso que escondeu nas suas sombras o preço da cara conciliação. Correlação de forças afirmam alguns. Falta de radicalismo afirmam outros. Fato é que quase um ano completado, chovem exemplos de contradições entre discurso e prática. Palavras de força e transformação esbarram em conchavos da velha, mas não mofada política fisiológica. Ataques discursivos à economia neoliberal, que se esvaziam em mera retórica frente às políticas de austeridade fiscal e tentativa de rompimento de pisos constitucionais. E ainda a venda de um país sustentável e pró-ambientalismo, ao mesmo tempo que incentiva a perfuração de solo amazônico em busca de petróleo. Em meio a tantas contradições, surgem acusações de demagogia e populismo. Estão erradas? Em meio a tantas contradições, surgem os fanáticos defensores, fazendo malabarismos narrativos para aceitar o inaceitável. Em meio a tantas contradições, o que acontece com a psique? Aceita ou nega? Integra ou divide? Busca a crítica via análise ou afastamento via cegueira? Aceita ou nega? Com a psique lida com a esperança de fartas colheitas, ainda que vivendo em solo infértil. Essas e outras perguntas são motores das reflexões desse seminário. Vamos analisar o ano político de 2023 e seus efeitos psicológicos no indivíduo e no coletivo, além de propor novas imaginações para o tempo que está por vir. Para iniciar a conversa de hoje, eu vou convidar aqui para a mesa Vicente Baron Mussi. Vicente Baron é psicoterapeuta junguiano, supervisor clínico, mestre em psicologia, professor e coordenador do grupo de estudos Psique e Política. Vicente também é o idealizador aqui e cabeça-chefe aqui dos seminários que vem acontecendo, né? Todos esses anos. A fala do Vicente vai ser sobre as definições de complexos culturais que foram atualizadas. Um panorama psicológico do Brasil de 2016 a 2023. Vicente? Bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Sim, me ouvem bem. Obrigado, Diogo, pela abertura, pela apresentação. Quero fazer também um agradecimento público ao Diogo e à Gabriela que fizeram esse evento acontecer. Então, por mais que eu seja a pessoa que puxa e faz a organização principal, se vocês não tivessem assumido esse ano, não tinha saído. Eu tive alguns problemas pessoais e o Diogo e a Gabi assumiram o rolê e fizeram acontecer. Então, obrigado, de verdade. A Gabi fez a arte maravilhosa do nosso cartaz do evento. Com certeza o cartaz mais bonito que a Arqués já fez. Então, fica meu agradecimento público para eles. Bom, a minha fala hoje vai ser um tanto quanto pessimista, mas eu não quero desanimá-los. Esse seminário ele tem ele foi pensado
a programação foi pensada de uma maneira que os ânimos e os afetos eles possam circular em forma de montanha-russa, né? Então, a gente vai descer um pouquinho agora, mas vai subir depois, tá? Então, fiquem, não vão embora. Inclusive, eu mudei na hora que eu estava construindo a minha fala e montando os slides, eu achei que seria mais interessante partir de 2013 ao invés de partir de 2016. Então, o título da fala fica um panorama psicológico do Brasil de 2013 a 2023, tá? Obviamente que é um período muito extenso, né, de 10 anos, então vão ser breves comentários, mas enfim. Então vamos lá, o meu texto vai ser lido e vai ser acompanhado de slides. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um pouquinho. Estão vendo, né? Sim. Tá. Mas é isso mesmo. Tá. A partir de agora, eu não vejo mais vocês que estão no online. Então, qualquer coisa que aconteça, me avisem, por favor, tá? A minha fala está estruturada da seguinte forma. Eu quero começar falando dos mitos de origem do Brasil para fundamentar arquetipicamente os complexos culturais brasileiros. Então, eu vou dar uma base arquetípica desses complexos, vou apresentar os principais complexos culturais brasileiros e vou trazer algumas imagens que refletem, demonstram, representam atualizações desses complexos acontecendo ao longo desses 10 anos. Então, vamos lá. Um dos mitos de origem do Brasil é o mito do paraíso terrestre, conhecido na Idade Média como o mito da Idade de Ouro. A ideia de um retorno a um tempo e lugar onde tudo era perfeito, nessa atualização do mito, foi projetada no futuro que se avizinhava pelas grandes navegações. As terras no extremo ocidente cumpririam os requisitos para essa projeção do homem europeu. Essa fantasia de paraíso terrestre evoca a imagem do útero materno, o único lugar onde tudo era perfeito e todas as necessidades eram atendidas. Estamos no território da Grande Mãe. Pero Vaz de Caminha escreve em sua carta do descobrimento, abre aspas, em se querendo aproveitá-la, tudo se dá, fecha aspas. Esse mito é o pano de fundo arquetípico para alguns dos complexos culturais brasileiros, sendo talvez o principal deles o complexo do colonialismo. Os europeus chegaram ao Brasil e se depararam com uma inesgotável fonte de bens materiais a serem explorados e expatriados. Esse complexo se atualiza diariamente, fazendo do Brasil um eterno produtor e exportador de commodities. Há um outro mito de origem, que nos ajuda a entender alguns dos atuais complexos brasileiros. Segundo uma lenda indígena, existiria uma antiga nação repleta de muito ouro, onde morava um homem chamado Eldorado. Esse mítico país foi procurado muitas vezes por espanhóis e ingleses ao redor da América do Sul. O mito da busca do ouro pode ser considerado o pano de fundo arquetípico das expedições dos bandeirantes e da exploração predatória do território brasileiro. O Brasil é uma eterna mata virgem a ser penetrada. Não é à toa que até hoje se busca ouro em forma de petróleo na foz do Rio Amazonas. A título de amplificação simbólica, um estudo da antropóloga Peg Sunday, com 156 culturas ao redor do mundo, revelou que em comunidades onde há exploração da natureza, há também violência sexual contra mulheres. Parece não ser à toa que a mata não explorada é chamada de virgem.
Há ainda a contribuição de Roberto Gambini, a partir de uma leitura junguiana sobre a fundação do Brasil. Para Gambini, o povo brasileiro é filho de uma mãe violentada, as mulheres indígenas e africanas estupradas, assassinadas e humilhadas pelos homens brancos, com um pai agressor e ausente, o colonizador europeu. Podemos pensar nesse pai como alguém frio e distante, que preserva unicamente a si mesmo e é incapaz de se deixar tocar por novas imaginações culturais. Não é à toa que colônias europeias, no Brasil, preservem tradições e estilos de vida da época que surgiram, gerando estranhamento até mesmo nos atuais habitantes de seus países de origem. Esses três mitos fundadores funcionam como bases arquetípicas para pensarmos os principais complexos culturais brasileiros. Complexo do colonialismo, já mencionado, complexo do genocídio indígena, complexo da escravidão e o complexo do patrimonialismo associado à corrupção. Esses quatro complexos estão baseados na ideia de Leonardo Boff sobre os quatro nós górdios que impedem o Brasil de se autoconstruir. Eu acrescentaria mais um, que podemos chamar de complexo cultural do militarismo, que tem como herança o mandonismo e o autoritarismo, ilustrados pela clássica pergunta: você sabe com quem está falando? Sobre o passado colonial, Boff afirma, abre aspas, todo processo colonialista é violento, implica invadir terras, impor a língua, a política, a religião e desestruturar a cultura dos colonizados. A colônia criou duas instituições que se transformaram em estruturas mentais. A Casa Grande do Senhor, que tem o poder de vida e morte sobre os subordinados, e a senzala, onde vivem os escravos e os peões sem qualquer direito. A consequência: sempre dependemos de fora. Consideramos o que é estrangeiro melhor do que o nosso próprio produto. Deixamos surgir o sentimento de vira-lata sem autovalorização. Fecha aspas. Sobre o genocídio indígena, temos o registro de que na época da invasão dos portugueses eram cerca de 6 milhões e hoje restam menos de 1 milhão. Tidos como indomesticáveis, foram objeto de perseguição e extermínio como política de Estado. Como sabemos, os povos originários até hoje são discriminados e taxados como inferiores. Velhas etnias e línguas continuam a ser extintas, e suas terras são demarcadas com muita dificuldade. Continuam lutando pelo direito de habitar esse lugar de origem. Tratando da escravidão, podemos considerar que é a origem do fracasso do Brasil enquanto nação. A abolição da escravidão foi uma farsa, muito bem planejada. A proposta de divisão de terras não foi cumprida, não houve integração dos ex-escravos no mercado de trabalho, os centros urbanos incharam e a lei da vadiagem deu início ao que hoje é a terceira maior população carcerária do mundo. Além disso, tivemos as políticas de branqueamento, baseadas no racismo científico, o que contribuiu para a chegada dos imigrantes europeus no Brasil. Talvez, sem essas políticas racistas, muitos de nós, inclusive eu, descendentes de europeus, não estaríamos aqui. Paradoxo, não? O complexo da escravidão é atualizado também diariamente com o trabalho escravo moderno, chamado de forma cretina de trabalho análogo à escravidão. Mas não só. Afinal, quem considera dirigir um carro ou uma moto 16 horas por dia trabalho digno? Sobre o último nó górdio mencionado por Leonardo Boff, o patrimonialismo é a apropriação privada do bem público. É quando o governante usufrui pessoalmente de algo que pertence à esfera pública. É quando também grandes corporações se infiltram na gestão pública para obtenção de vantagens, licitações ou mesmo compras de empresas públicas privatizadas.
Bem, apresentados os principais complexos culturais brasileiros, o que podemos fazer com tudo isso? Como curá-los, como transformá-los? Praticamente todos os autores dessa teoria dos complexos culturais consentem sobre o primeiro passo na elaboração dos complexos: a evocação da memória. Lembrar e não recalcar. Conforme Andrew Samuels, rememorar é fazer um ativismo político com consciência psicológica. Segundo Mary Watt e Helene Schumann, abre aspas, é na recuperação da memória cultural, na escuta de sentimentos e sintomas e narrativas previamente não ouvidos, que as dissociações internas podem começar a se curar. Portanto, hoje, façamos um exercício de memória. Trouxe algumas fotografias e reflexões sobre imagens que precisam ser rememoradas, pois se relacionam intimamente com nossos complexos culturais. Iniciaremos pelo evento que marca o ponto da virada na forma como o brasileiro se relaciona com a política. Esse ponto da virada é junho de 2013. Junho de 2013 é o fim da política de conciliação iniciada por Lula em 2003. Nesses protestos, lado a lado caminharam pessoas pedindo tarifa zero no transporte e outras pessoas clamando por intervenção militar. Talvez a última vez em que andaram juntas. O ódio, nesse momento, ainda não era personificado no PT, mas em todos os partidos políticos. Ainda não tinha Lava Jato e a campanha midiática de desgaste e destruição de tudo que é vermelho. Dilma e o PT não souberam ouvir as ruas. Enviaram a polícia e sancionaram a lei antiterrorismo, criminalizando movimentos sociais. – 2014. Esse é o ano da Copa. Não escolhi como imagem porque acho que os prejuízos ao Projeto Brasil que a Lava Jato trouxe foram muito maiores. Mas vale enquanto menção lembrar que a Copa do Mundo do Brasil inicia com um gol contra do Brasil e termina com o fatídico 7-1. Quer metáfora melhor? Mas falando da Lava Jato, essa operação, que enquanto intenção e potência poderia levar o país a um outro status de institucionalidade, seriedade e democracia, ao invés disso, o patético juiz e seu capanga promotor, que se identificaram com a lei, em parceria com a mídia hegemônica, destruíram empresas nacionais, a imagem da Petrobras e a crença de que mesmo falha, a solução ainda é via política. Ou seja, a Lava Jato destruiu a ideia de que a política pode fazer algo, de que, mesmo com todas as suas limitações, a saída é via política. A Lava Jato acabou com isso. Tá aí o outdoor, né? 2015. O adesivo nos tanques nomeava, por alegoria, que Dilma era uma puta e que deveria ser estuprada. Na verdade, ela já estava sendo estuprada. E o impeachment que se avizinhava era questão de tempo. A mulher que ousou lutar por igualdade e exumar os cadáveres da ditadura militar era recolocada no lugar destinado às mulheres em nossa sociedade patriarcal. – 2016. O Brasil que existiu entre 1985 e 2016 morreu com o voto de Jair Bolsonaro. A capenga democracia, com avanços e retrocessos, conquistas e perdas, esfaleceu nas palavras ovacionadas de tortura daquele que viria a ser presidente da República.
Citando Eliane Brum, abre aspas, ao invocar o torturador e apontar o pavor da torturada, Bolsonaro uniu o passado ao futuro, como se ambos houvessem sido o mesmo. Isso é uma atualização do complexo cultural. – 2017. Esse é o ano em que Michel Temer coloca em prática o projeto Ponte para o Futuro. O futuro projetado pelos ministros branquelos engravatados do então presidente era um futuro para os ricos, os grandes empresários e os corruptos. A cartilha neoliberal foi aplicada à risca. Corte de gastos e investimentos. Reformas beneficiando as classes já privilegiadas. Precarização de serviços públicos e do trabalho. Tecnização da educação. Escolhi como imagem a reforma trabalhista e o advento do novo ensino médio como representantes dessa política. Esse também foi o ano da condenação de Lula pelas denúncias e provas forjadas da Lava Jato. 2017 se encerra com o arquivamento de todas as denúncias de corrupção e pedidos de impeachment do governo Temer. Ali no cartaz, né? Deixa o homem trabalhar. Vai procurar o que fazer. – 2018 inicia com a intervenção militar no Rio de Janeiro. Era o prenúncio de que os militares estavam afoitos em colocar suas mãos no Estado. O Brasil tem uma mania incrivelmente ridícula de acreditar e chamar os militares quando o Estado não consegue resolver uma situação, normalmente relacionada à violência urbana. Inclusive esse ano, né? Parece que os anos não ensinaram que militar brasileiro só luta contra fantasma, não com gente de carne e osso. Esse é o ano, também, que Lula vai preso. O fã-clube lavajatista vibra. Inicia-se um período de suspensão da lei e tortura para Lula. 2 eventos culminam com o fim do ano e o início dos piores 4 anos em muito tempo. A facada, ao não matar Jair Bolsonaro, mata o Brasil. O resultado da urna é expressivo. O Brasil não é mais o mesmo. Mostra a tua cara, Brasil. Faço também uma menção honrosa a Marielle Franco, a partir das palavras de Eliane Brum. Abre aspas. Marielle Franco acolhe em seu corpo todas as minorias esmagadas durante 500 anos de Brasil. Seu corpo era um mostruário, uma instalação viva da emergência dos Brasis historicamente silenciados. Marielle carregava múltiplas identidades. Negra, como é a maioria dos que morrem, da favela da Maré, de onde vêm os que têm menos tudo, mulher preta, a porção mais frágil e sujeita à violência da população, lésbica, o que a lança em outro grupo flagelado pela homofobia. Fecha aspas. 2019. O ano em que Bolsonaro assume a presidência começa com o Brasil embaixo de lama, literalmente. O crime ambiental de Brumadinho anunciava os tempos sufocantes e lamacentos por vir. Ao mesmo tempo, a recém-empossada ministra Damares Alves dá o tom do que viriam a ser os próximos anos. A partir de agora, menino veste azul e menina veste rosa. Achei curioso que quando fui buscar essa imagem da Damares, tem ali ao fundo uma bandeira de Israel, né? Fique com a imagem. As coisas voltam para suas caixas empoeiradas do século passado.
O conservadorismo reacionário mostra a que veio. Mas, como toda luz produz escuridão, o contrário também é verdadeiro. O Hacker de Araraquara e o jornal Intercept divulgam um dos maiores escândalos do poder judiciário que esse país já viu. A Vaza Jato mostra a cara da instituição brasileira, corrupta, personalista e autoritária. Em paralelo a isso, Lula é solto para responder em liberdade. 2020. Quando achávamos que não havia mais horror a ser produzido, 2020 chegou e quem nos deu boas-vindas foi o secretário da Cultura, Roberto Alvim, que lançou um vídeo que copia descaradamente a estética nazista do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Foi exonerado, mas a mensagem tinha sido passada. Estávamos diante de um governo neonazista, ansioso por matar. E matou, direta e indiretamente. A gestão da pandemia nunca será esquecida. Não pode ser esquecida. E não adianta falar em desgoverno, em má gestão, porque não é disso que se trata. O plano sempre foi a morte. Bolsonaro goza com a morte. Assim como a polícia, essa face sádica do Estado, também goza com seu poder de decidir quem vive e quem morre. E nessa conta, corpo preto, pobre e periférico quase nem conta. São tantos que seria impossível nomear a todos. Mas deixo com vocês a foto do menino João Pedro, morto em casa, numa operação policial. Ainda sobra espaço para relembrar da reunião ministerial do dia 22 de abril, aquela que fez o ex-ministro, ex-juiz e futuro ex-senador pedir demissão do governo. Nessa reunião, também ouvimos aquilo que viria a ser o paradigma da gestão Bolsonaro: aproveitar a Covid para ir passando a boiada. E a boiada passou. 2021. O ano do paradoxo. Como pode, em meio à CPI da Covid, que revelou inúmeros escândalos de negligência e necropolítica que contribuíram para a morte de milhares de pessoas, como pode, em meio a milhões de brasileiros passando fome, produzindo cenas horrorosas como a fila para garantir seu osso, como pode, com tudo isso, a popularidade de Bolsonaro chegar em seu auge, levando multidões às ruas, demonstrar seu apoio, tal como essa imagem da Avenida Paulista lotada? Como pode? Havia algo dissociado na psique brasileira. A alienação de si e do mundo, produzida pelo conflito entre a vida humilhante que leva o trabalhador e a propaganda hegemônica que demoniza tudo aquilo que é da ordem pública e santifica tudo aquilo que é da ordem do privado, não podia ter outro resultado que não a dissociação psíquica. Uma parte da psique precisa ficar isolada, em quarentena, sem contato com as outras. Mas seria muito fácil também jogar tudo na conta da psicodinâmica e esquecer que tem pessoas, assim como Bolsonaro e seu clã, que gozam com a morte e que odeiam pobre e gente preta. E que se essa for a maioria a morrer, tá tudo certo. Frente ao horror, uma esperança. As condenações de Lula são anuladas. A essa altura, já sabíamos que ele era o único que poderia vencer Bolsonaro nas eleições de 2022. Em 2022. Finalmente, o último ano dos 4 piores para todos que nasceram pós-ditadura militar. Mas, infelizmente, não menos pior. Iniciamos
vendendo um dos bens mais importantes para o país e todos os seus habitantes, a energia. Se for para metaforizar, a energia que antes era pública, agora é da ordem do privado. Aquilo que antes era resolvido coletivamente, agora está a cargo de cada um. Viva a sua vida como se ela fosse uma empresa. Esse também foi o ano de maior violência por polarização política que já vivenciamos desde a redemocratização. As brigas de família ficaram para trás, e agora imperava a população armada, com muito ódio no coração. Uma das vítimas foi Marcelo Arruda, cujo crime foi comemorar seu aniversário com o tema Lula. Festejar o Lula se tornou pena de morte no país dos bolsonaristas. Outro condenado que escapou por pouco foi o Brasil. Mais 4 anos de Bolsonaro e não ia sobrar árvore em pé para contar história. Adiamos mais uma vez a destruição. Por outro lado, foi o pior resultado eleitoral de todos os tempos. O pior Congresso, o pior Senado, os piores governadores. Haja conciliação. O ano termina com a revolta dos perdedores, que protagonizaram balbúrdia de toda a ordem. As estradas bloqueadas pelos caminhoneiros era o prenúncio de uma gestão truncada, sem vias de acesso, que contávamos os dias para chegar. Finalmente, 2023, que se inicia com a cena mais linda já vista em qualquer cerimônia já realizada nesse país. Uma imagem de diversidade, de multiplicidade. Uma imagem do Brasil que sonhávamos. Uma imagem, sobretudo, de esperança. Uma imagem que não pode ser apagada pela sanha conciliatória de Lula, mas que já dá sinais de desbotamento. O primeiro mês foi possivelmente o mais agitado de todos os janeiros. Poucos dias após a posse, veio o 8 de janeiro. No próprio dia, fui tocado pelas imagens produzidas e escrevi uma breve reflexão que trago aqui na íntegra. Fique com a imagem, nesse caso, com as imagens. O que a máxima da psicologia arquetípica nos fornece em momentos como esse é a possibilidade de olhar para essas cenas e ter imagens que, cansadas de serem metafóricas, retratam fielmente o que foi a gestão Bolsonaro. A invasão das casas representativas dos 3 poderes é o retrato do bolsonarismo que aparelhou todas as instituições que podia. Os danos ao patrimônio público é o retrato do bolsonarismo que desmatou, garimpou, queimou a Amazônia e mais o que pôde. O roubo do livro da Constituição de 88 é o retrato do bolsonarismo que jogou fora a legislação e fez e falou o que quis nos últimos anos. A polícia escoltando os bolsonaristas até a Praça dos 3 Poderes, depois tomando água de coco, enquanto o Congresso era depredado, é o retrato do bolsonarismo que inflou a semente fascista da Polícia Militar brasileira e lhes deu legitimidade para agir fora da lei na proteção de interesses golpistas. A destruição de obras de arte é o retrato do bolsonarismo que odeia tudo que é arte, cultura e beleza. A defecação nas instituições, aquele cara, né, que cagou lá, né? Lembram, né? É o retrato do bolsonarismo que cagou, agora literalmente, para a organização da sociedade em termos de democracia. Hoje temos imagens que dizem mais do que dados, números e interpretações. Hoje as imagens dizem por si próprias. Fecha aspas. Não cansados de produzir horror, na medida em que as instituições voltam a operar dentro de sua normalidade,
os cadáveres começam a ser desenterrados. Talvez o mais marcante foi a crise Yanomami, denunciada inúmeras vezes e ignorada em todas. O que o governo Bolsonaro fez com o povo Yanomami tem nome: genocídio. E assim, o complexo do genocídio indígena se atualiza mais uma vez. Para encerrar as imagens desse ano, aquilo que mais caracteriza os governos do PT e a pessoa que é Lula é a conciliação. O projeto que substitui o falecido teto de gastos é o retrato do que há de pior na política brasileira: a subserviência ao Deus mercado. O projeto, que é o que está na foto sendo assinado, só não é tão ruim quanto o seu antecessor, que se demonstrou absolutamente insustentável, sendo possível de seguir, sendo impossível de ser seguido mesmo por um governo ultraliberal. Em 4 anos, Bolsonaro furou o teto 5 vezes. Mesmo assim, o projeto é ruim e impede que o Estado seja o motor de investimentos no Brasil, deixando o país à mercê do bom samaritanismo do capital privado. Se não fosse de chorar, todos daríamos uma gargalhada agora. A conta dessas amarras fiscais é muito cara. Pelo menos nos próximos 4 anos, o país continuará sendo um exportador de commodities e um excelente pagador de juros da dívida pública. O maior roubo legalizado já inventado pela elite desse país. E assim, o complexo do colonialismo se atualiza mais uma vez. E encerrando, desejo sorte para todos nós em imaginar um futuro. Porém, finalizo com as palavras de Milor Fernandes. Abre aspas. O Brasil tem um longo passado pela frente. Fecha aspas. É isso, gente. Abrimos, então, para perguntas agora. Tanto online quanto presencial. Já temos aqui online a Ana Paula. Pode abrir seu microfone, Ana. Eu vou ligar aqui a caixa de som para a gente testar se está tudo certo. Fala. Falar? Tudo certo, pode perguntar. Primeiro, eu quero te agradecer a fala, né? Esse aspecto que você conseguiu trazer à memória tantas coisas nesses 10 anos, de maneira didática e instigante, que eu acho que é sempre uma característica, pelo menos para mim, quando eu te ouço, né? É isso, que ao mesmo tempo que eu aprendo, me instiga, né? Aí. E aí eu separei algumas coisas na sua fala. Por exemplo, quando você fala, né, que você acrescenta o militarismo, você não sabe com quem está falando, né? Queria que você, se seria possível você fazer um aporte dessa menção a, por exemplo, o fenômeno das fake news, né? Outra pergunta que eu quero te fazer. Bolsonaro, ao se tornar inelegível, o bolsonarismo morre com ele, ou você acha que recrudesce mais e que se acentuará mais? Porque diante da sua apresentação, a sensação que eu experimento é de que o bolsonarismo casa muito com todas essas imagens de complexos de exploração que a gente vive, e em contrapartida, é como se a gente que está aqui tentando repensar e reimaginar esse Brasil tivesse uma visão ainda, ou um posicionamento, talvez, mais subserviente a esses complexos do que o que nos falta, então, né, assim, pensando isso, que eu me senti como espectador, eu não concordo, eu assisto e não mobilizo. Por aí. Oi, vou começar pela segunda pergunta.
Acho que o bolsonarismo está mais vivo do que nunca, né? Eu acho que a extrema-direita mundial está mais viva do que nunca. E a gente não pode olhar para o bolsonarismo como um fenômeno isolado do resto do mundo, né? Eu acho que ele tem que ser pensado articulado com toda a extrema-direita, que, enfim, nos Estados Unidos, a eleição do Trump parece ser um cenário muito possível. A gente tem alguns outros países, né? A Itália está com um governo de extrema-direita agora, né? A Turquia já há muitos anos, a Bielorrússia também. Então, e o Israel, né? O governo de Israel é um governo de extrema-direita, Netanyahu, e a gente vê o que está acontecendo, né? Então, esses fenômenos, eles não são isolados, né? Então, vamos pensar assim, que quanto mais em qualquer lugar do mundo a extrema-direita ganha força, mais o bolsonarismo também ganha força no Brasil, né? E o bolsonarismo está vivo porque a gente tem o pior congresso de todos os tempos, né? A maior bancada do congresso é a bancada do PL, né? Que é o atual partido de extrema-direita do Brasil. Você tem mais de 300 deputados que compõem a bancada do agronegócio no Congresso, ou seja, eles são maioria absoluta para aprovar qualquer coisa. E eu não estou dizendo que o agronegócio é necessariamente de extrema-direita, eu estou dizendo que o agronegócio ele se beneficia com as políticas de extrema-direita, né? Então, a gente só não tem a extrema-direita no Poder Executivo Federal hoje, né? Porque, inclusive, em alguns estados você tem, né? Então, é isso, o bolsonarismo ele veio para ficar e ele vai fazer parte da disputa política brasileira nos próximos anos, talvez décadas, né? E aí, o que eu acho que tinha que ser feito? Pretencioso da minha parte, né? Mas um dos pilares que sustenta a possibilidade de emergência de uma mentalidade de extrema-direita, pensando psicologicamente falando, né? Pessoas que pensam, sentem de maneira que os valores da extrema-direita colam. Eu acho que um desses pilares é o complexo do militarismo, né? Enquanto os militares não forem colocados em seu devido lugar, que é muito longe da política, que é absolutamente isolado da política, pouca coisa de forma institucional vai funcionar no Brasil. Porque os militares continuam com suas garras, ditando normas, fazendo ameaças, tecendo planos por debaixo dos panos, né? Então, quando eu trago o complexo do militarismo, eu acho que ele vai além só dos militares e ele compõe o que faz parte do imaginário cultural brasileiro, né? A psique brasileira ela se comporta de maneira subserviente à ideia de um militarismo, de uma hierarquia militar, né? E essa fantasia, né, de que em qualquer emergência a gente chama os militares que eles resolvem, né? Só que o problema é que as emergências não são reais, elas são fantasmagóricas, né? Então a ameaça do comunismo que está sempre à espreita, né? E é isso, as pessoas acreditam nisso. Se as pessoas acreditam nisso, é porque essas ideias, elas encontram um terreno na psique, né? E aí você perguntou sobre a relação disso com as fake news. Eu não sei se eu entendi muito bem, Ana. Você quer elaborar um pouco essa ideia? Sabe por quê? Porque enquanto você foi falando, tudo bem que são várias, mas à medida que você falou, quando você colocou a frase assim, você sabe com quem você está falando,
é uma espécie de exército também, né, virtual, ideológico, mas que tem uma hierarquia, que tem uma forma, quando a gente vê o Flávio Dino passando por tudo que ele passou essa semana, um projeto de desconstrução de pessoas que tentam trazer uma outra coisa, que aí a conciliação, para mim, na sua fala, ela acaba soando como um sintoma, sabe, que dissocia a gente, que nos enfraquece. Nós não estamos conciliando, para mim, nós estamos nos enfraquecendo mesmo. Concordo, gostei de você trazer essa ideia da conciliação como um sintoma, né? Se a gente pensar no que o Freud fala, que um sintoma é uma solução de compromisso, né? É isso, né? O Lula, ele é um sujeito que busca a política da conciliação, porque essa é a solução de compromisso possível, pelo menos para ele, pelo menos a que ele imagina, né? A gente não vai ver o Lula batendo de frente, a não ser nos discursos. Mas, e o que eu acho, inclusive, um problema, né? Ele ter um discurso tão combativo em relação a políticas de austeridade fiscal, em relação a qualquer coisa do neoliberalismo, mas, na prática, está sendo feitas outras propostas de políticas públicas, como, por exemplo, o arcabouço fiscal, né? Então, quando eu trago a questão das consequências do complexo do militarismo, que é o mandonismo e o autoritarismo, que é essa estrutura hierárquica, psicológica, que funciona na luta de classes mesmo do Brasil, né? Então, é a classe média alta que tem a sua empregada doméstica, que tem o quartinho de empregada, né? Os apartamentos, eles já eram arquitetados com o quartinho da empregada, que fica lá para trás da cozinha, né? Fica lá nos fundos, né? Essa coisa, né, do você sabe com quem está falando, né? A gente teve recentemente um exemplo daquele cara que estava sendo autuado por um funcionário público, e a mulher dele fala, né, ele é engenheiro, melhor do que você, né? Lembro disso? Acho que aconteceu uns 2 anos atrás, né? Então, é esse tipo de coisa que está presente, né? De alguma maneira, as psiques elas vão funcionando a partir desse complexo militar, hierárquico, autoritário, né? E aí eu acho que as fake news entram aí como uma forma de reforçar a narrativa, né? De fornecer cada vez mais imagens que reforcem a mesma configuração do complexo. Eu acho que vai mais ou menos por aí. Responde? Sim, sim. Tá. Porque quando a gente pensa nas artimanhas, né, então a mobilização ainda continua, quer dizer, 15 de novembro a gente não viu tanta gente assim na rua, mas no fenômeno foram mensagens bárbaras, inclusive que o Alckmin lideraria, que o Alckmin, na verdade, ele está forjando um personagem que ele vai entrar na hora H e vai liderar todos eles. Uhum. Tá. Eu vou intercalar presencial online, tá? Então, Jéssica, você? Tem mais alguém? Quem está gerenciando as perguntas aí? Então, vou passar aqui. Só fala um pouco alto que o microfone pega bem. Vicente, também queria agradecer a sua fala, foi belíssima, como sempre. Eu queria também que você comentasse que dentro do que nós temos visto da substituição de alguns cargos políticos importantes que mulheres ocuparam, né? Que essa também foi uma promessa, digamos assim, um ideal que o Lula tinha colocado, da exceção de mulheres nesses cargos de liderança, e a gente tem visto que dentro dessa ideia da conciliação ele tem feito trocas, né? Para agradar aí essa bancada. E é muito interessante, né, a gente ver, assim, se a gente for pensar a questão do feminino, até que você falasse um pouco sobre isso, essa substituição do feminino, né, que está acontecendo, como que isso também é um complexo cultural do Brasil, né, esse massacre ao feminino que a gente vê, né, como a questão da natureza que teve, tudo mais. Deixa eu engatar uma pergunta para ela, tá bom? Dela, que está na fala dela.
eu sempre, né? Quer dizer, nessa história recente, acho que nessa retrospectiva que você faz, eu sempre pensei que o impeachment da Dilma constelou um outro complexo e sério, que a gente acha que talvez vá precisar, enfim, lidar com isso. Não sei. E aí, na toada dela, o que você acha? Você já pensou nessa possibilidade? Olha, quando eu me deparei com esse estudo da antropóloga Peg Sunday, que eu trouxe aqui, isso abriu um horizonte, assim, para mim, de reflexão a respeito do tema do feminino, né? E aí me parece que é impossível, se torna, a partir desse estudo, dissociar a ideia da repressão do feminino, do ódio ao feminino, da misoginia, da filosofia cartesiana, né? Então, quando Descartes divide corpo e mente, natureza e matéria, a matéria, a natureza e tudo aquilo que é não humano e não homem torna-se algo morto, algo a ser explorado, algo a ser violentado, algo a ser penetrado. Então, eu acho que a questão do feminino e a questão da ecologia, do meio ambiente, elas são absolutamente indissociáveis. Então, é só ver, né, o que aconteceu com o meio ambiente e com as mulheres nos últimos 4 anos de Bolsonaro, né? As nossas matas e florestas nunca foram tão queimadas e exploradas, né? E nossas mulheres nunca foram tão violentadas, né? Aumentou consideravelmente o número de violência doméstica, de feminicídio e por aí vai. E eu incluiria aí também os povos indígenas, os povos originários, né? São mais um povo que é colocado do lado da natureza, do lado da matéria, nessa mentalidade cartesiana que impera em todo o Ocidente, né? Não estamos falando só de Brasil, estamos falando do Ocidente inteiro, né? Tá, e aí pensando, né, no impeachment da Dilma, eu acho que é isso, né? Se fosse um presidente homem, talvez não tivesse impeachment. Não sei. É difícil prever essas coisas, né? Mas ficando com a imagem, sem fazer especulações, né? Quem sofreu impeachment foi uma mulher. E foi uma mulher que estava lutando para rememorar a ditadura, né? A Dilma, ela queria ela trouxe de volta, né, a Comissão da Verdade, ela queria que os militares fossem julgados. E esse movimento mobiliza no Brasil estruturas muito profundas, né? Então, o dedo do militarismo está lá no impeachment, né? E aí a mulher é recolocada no seu devido lugar, né? Então, a gente não teve adesivo do Lula com as pernas abertas no tanque de gasolina, né? A gente teve da Dilma. Por que isso? Porque esse é o lugar da mulher na psique brasileira, né? Só que para superar esse lugar, a gente tem que superar uma mentalidade cartesiana, né? Não adianta, vamos pensar assim, né? Que não adianta, pensando interseccionalmente, não adianta ser feminista, mas não ter uma perspectiva eco, né? Não adianta ser feminista e continuar apoiando a exploração de petróleo porque isso vai enriquecer o país. Não dá. Essas coisas, elas vêm juntas, elas precisam estar juntas. Se elas não vierem juntas, cria uma dissociação na psique, né? Então, não sei se eu respondi, mas acho que eu tentei trazer algumas ideias que contribuem. Tá. Agora eu vou passar lá para o Enzo, só deixa eu ver a hora. Tá tranquilo, temos 15 minutos, né? Oi? Tá. Pode falar, Enzo.
Oi, Vicente, bom dia. Obrigado pela apresentação inicial até então. E partindo dessa ideia, desse panorama que você apresentou, dos movimentos que foram, né, acontecendo ao longo desses últimos anos para cá, quando você, né, não só como junguiano, mas como indivíduo, lança um telescópio para o futuro desse caminho, né, a partir dessas imagens arquetípicas que estamos observando, que estão pairando sobre o coletivo do Ocidente, o que você vê? Você se choca? Você se horroriza? Ou você imagina que a gente ainda está propondo alternativas e caminhos que possam divergir e integrar um pouquinho mais dessas dissonâncias, dessas dissociações, né, que estão acontecendo coletivamente? Estava com medo dessa pergunta. Olha, eu sou um pouco pessimista, sabe? O que eu estou vendo hoje? O que a política conciliatória, a conciliação que o PT está fazendo hoje é muito diferente da de 2003. Porque em 2003, a gente tinha uma disputa política entre uma direita razoável e uma esquerda razoável. O que a gente tem hoje é uma disputa política entre uma centro-esquerda, porque a gente não pode chamar o PT de esquerda, e uma extrema-direita. O que leva a tensão da disputa para cá, para a direita. E o resultado disso tem sido a política econômica do governo, né? A política econômica do governo não está combatendo toda a implementação do projeto neoliberal que foi feito desde o Temer. E isso é um problema sério, porque, as medidas que o governo está tomando agora estão surtindo efeito a curto prazo. Tanto que a taxa de desemprego diminuiu, a renda média da população está aumentando, e tudo isso é muito positivo. Mas a longo prazo, principalmente por conta do arcabouço fiscal, que impede o aumento do investimento público, isso vai recolocar o Brasil numa estagnação. E se houver no cenário mundial mais algum evento, como uma pandemia, ou mesmo a guerra da Ucrânia, que mobilizou o preço do petróleo, né, no mundo, se houver mais algum evento mundial que afete a economia global, ainda assim o Brasil precisa respeitar o arcabouço fiscal e manter-se em uma política de déficit zerado. Isso não existe em nenhuma economia grande de nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Então isso é uma aberração econômica. Inclusive teve ganhador de prêmio Nobel de economia, que são economistas de direita, analisando o arcabouço fiscal do Brasil e não entendendo. Mas por que vocês estão fazendo isso? Porque é uma aberração. Então, olhando para esse cenário, eu sou um pouco pessimista. E eu sinto que o que o Lula está promovendo agora é um tipo de esquizofrenia social. Porque os discursos do Lula são maravilhosos. Eles inflamam, eles contagiam, né? Eles são super progressistas, combativos e tal. Enquanto isso, você tem no Ministério da Economia o Fernando Haddad, que é um liberal. E aí? Sabe? Então, eu fico um pouco receoso, tá? Mas, por outro lado, vamos lá, né? Eu vejo que ter um governo federal que, de alguma maneira, funciona dentro dos limites da democracia burguesa, permite que emerja da periferia muita coisa legal. Emerjam novas imaginações, emerjam propostas, sabe? E isso estava bloqueado com o governo Bolsonaro, né? Então, ao mesmo tempo que no âmbito institucional de políticas públicas, eu fico um pouco receoso, principalmente por conta da pauta econômica e da pauta do meio ambiente, óbvio, porque se o Lula aprovar a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, acabou, né?
já era. Esse vai ser, só terminar de jogar a terra embaixo do Brasil, né? Não dá para fazer isso, não pode fazer isso. Mas, por outro lado, eu vejo que é possível emergir das periferias algo de interessante. E eu acho que o Diogo vai trazer um pouco disso na fala dele. Não é à toa que ele encerra o nosso seminário. Então, vou deixar o término dessa resposta para o Diogo na fala dele, que vai ser a última do nosso dia de hoje. Tá bom? Obrigado, Vicente. Tá, vamos pergunta aqui no presencial. É você, Kátia? Era um dos temas que eu ia falar, era exatamente sobre a questão da Foz do Amazonas. Eram duas coisas que eu queria trazer. Primeiro, essa questão do como você vê, por conta até das emergências climáticas, né, o posicionamento do Lula e do governo diante dessas coisas que estão acontecendo, né, o sul debaixo d'água e o norte completamente seco, populações já em estado de precariedade, assim, né? E no começo do ano, eu creio, por conta desse interesse de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, a gente vê também um desmanche, uma deslegitimação do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas, né? Foram roubadas várias pautas ali, houve uma quebra. E a situação vem se agravando, né, Vicente? Então, eu não sei se um tema tem a ver com o outro, né, porque tem um projeto, o Diogo estava me dizendo, do Haddad, de tentativa de mudanças energéticas, mas o cenário que iniciou foi tenso demais, assim, esse ano, né? Então, essa é uma questão, tá? A outra questão que eu queria trazer, para mim, é uma questão que tem doído muito, né? O conflito da Palestina, o genocídio da Palestina, mas a posição do Brasil também como representante do Conselho de Segurança da ONU, né? E essas tentativas conciliatórias que as pautas que foram apresentadas, elas foram tentando amenizar e tentando conciliar, e não houve, né? Não aconteceu enquanto o Lula estava ali. E aí o que a gente vê, na verdade, foi um total desmonte da ONU como uma representação mundial, assim, uma entidade que poderia dizer algo, que poderia, sabe, tentar minimizar o caráter, né, desumanizador da guerra, assim, né? E aí é o que você falou, e aí, ao mesmo tempo, o embaixador de Israel se reuniu com o Bolsonaro no Brasil, assim, uma afronta, né? Então, na verdade, não é só o embaixador de Israel, é todo o sionismo no Brasil, né? O sionismo e o fundamentalismo neopentecostal, né? Que tem uma força aqui, que estão aliados a Israel e que ameaçam o nosso governo de esquerda, assim. Acho que está criando uma cisão de novo, sabe? E está fortalecendo, né? Assim, essas posições radicais, sabe? De um lado também. E aqui, por incrível que pareça, é um dos países do mundo que mais apoia o que Israel está fazendo, sabe? É assustador isso, assim. Tá, joguei 2 batatas quentes para você, e se você, né, quiser também, o outro pessoal que vai falar durante o dia, ajudar nessas questões. Já que você disse que o Diogo vai trazer a questão da exploração do petróleo no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas nessa faixa do Amazonas, onde tem interesse da exploração, tem um tipo de coral de rio que é raro, raríssimo,
é toda uma cadeia de coral, assim, o banco de coral, que é desconhecido ainda, em grande parte, em termos de sua biologia, de sua organização geológica e tudo mais. Então, é um crime mesmo pensar, é um crime ambiental, qualquer tipo de intervenção nessa região, porque ainda é um ecossistema bastante inexplorado. Tá. Começando pela primeira pergunta, a questão do meio ambiente. No livro da Eliane Brum, que eu usei para trazer algumas citações aqui, que é o Brasil, um construtor de ruínas, ela fala, ela faz uma interpretação de por que o Lula não se deixa tocar pela pauta ambiental. E ela traz um pouco da história do Lula, né? O Lula é um metalúrgico. Ele é um cara da cidade, né? Ele é um cara da indústria. Então, ele nunca, na vida dele, na história dele, foi atravessado por questões do meio ambiente. Ele é um cara da cidade. Então, o Lula, infelizmente, ele não... parece que a psique dele não chega lá. Ele não consegue ser tocado profundamente pela questão ambiental. E aí, nesse ponto, a Marina Silva é uma guerreira, né? Porque ela compõe o primeiro governo Lula, ela vai embora por causa de Belo Monte. Belo Monte é vamos pensar assim, que é a herança maldita do governo Lula, né? E da Dilma, né? Porque a Dilma que bancou Belo Monte, ela era ministra da Casa Civil na época. E agora surge de volta, né, a pauta da exploração do petróleo. E eu acho que a Marina Silva está lá tentando fazer de tudo para que isso não avance. Só que ela bate de frente, vamos lá, com todos os outros interesses, né, do agro, enfim, de pessoas que simplesmente não se importam, né? A questão é que, em geral, a população não se importa, porque não entende, porque tem essa mentalidade cartesiana, né? Então, eu realmente não sei o que vai acontecer, né? Agora, o Brasil, ele tem uma oportunidade única de se tornar o país do mundo que vai puxar uma nova frente energética, né, que vai dar uma guinada na política ambiental. Tem essa oportunidade. Aí a gente precisa saber se ele vai tomar para si, né, vai assumir isso, né, o Brasil ele poderia ser esse país. Eu não sei se vai ser. E aí, pensando na questão da posição do Brasil na ONU, eu acho que a posição inicial do Lula foi louvável, de tentar o cessar-fogo imediato, né? Agora, a gente não pode esperar do Lula mais do que uma política conciliatória. Ele sempre vai tentar a conciliação, a não ser que algo aconteça, o Lula sempre vai tentar a conciliação. E é isso que ele tentou fazer. Então, ok, a gente teve o nosso ministro de Relações Exteriores condenando o Israel, né? Ainda de maneira sutil, mas condenou, né? Então, assim, o posicionamento do governo está claro, né? Eles deixaram claro, condena-se o ataque do Hamas, porém, condena-se tudo que Israel está fazendo. Poderia assumir uma postura mais, né, ativa? Poderia, né? A Bolívia cortou relação comercial com Israel, né? Será o tema da geopolítica. A Roberta vai falar sobre isso na palestra de geopolítica, né? Então, acho que ela vai responder um pouco na fala dela. Mas é isso, né? E sobre a ONU, só para finalizar, para mim, eu, assim, lendo algumas pessoas que eu gosto, que falam de geopolítica, de relações exteriores, eu concordo
como, por exemplo, o professor Vladimir Safatli, que a ONU acabou. A ONU acabou. A ONU... E se a gente parar para pensar, a ONU meio que nunca existiu. Né? E eu acho que o conflito agora do massacre, né, de Israel contra o povo palestino é só assim, não, realmente a ONU nunca existiu mesmo. Mas assim, olha o que os Estados Unidos fez durante todos os anos, né? Então, tá, a gente tem mais uma pergunta aqui, só que já são 11 horas. Era você, né? Então, última, daí a gente encerra a minha parte. Pode falar. Algumas coisas que já foram ditas, e que a primeira pergunta... Só fala um pouquinho mais alto que não está pegando. A primeira pergunta, que eu não vou lembrar o nome da pessoa, ela falou sobre as fake news e sobre... Então, assim, essas crises, né, todas as emergências dessas crises tão graves, elas estão tão conectadas, que eu acho que se junta um pouquinho com que, assim, o fio de esperança, né, de onde pode emergir, porque todas essas mobilizações no mundo todo, contra todos os governos, elas falam, acho que da onde pode surgir mesmo algum tipo de movimentação e posicionamento dos governos de forma mais clara. Porque, né, se repetiu várias vezes, o Lula sempre com essa posição de conciliação, o Arthur Lira tomando conta cada vez mais, o fundamentalismo neopentecostal é uma força que está ali nas periferias, então a esquerda, ela ignora isso, né? E esse discurso ele tem que ser ouvido, ele tem que circular, ele tem que alcançar essas pessoas, para que esses pensamentos que a gente troca nessas pequenas bolhas consiga abarcar mais pessoas. Então, acho que é super crítico, mas todas essas crises tão gigantescas, elas vem com essa outra força também que levar a gente ter essa força coletiva de exigir posicionamento e que esse posicionamento seja a nosso favor contra Big Techs, contra todo esse poder neoliberal que comanda todos, tem tentado incluir todas a ONU, justiça, está tudo contaminado por isso, assim como a Terra, né? Está toda contaminada por isso, então é uma força que a gente tem que, coletivamente, acho que sempre olhar para isso, assim, aonde que a gente pode ampliar sempre esse discurso. Você falou uma coisa que é muito importante, né? As extremas direitas, elas cortam essa via de conciliação, de diálogo político. Tudo é pela violência. E aí criam as crises, porque a gente deveria estar falando de crise climática no mundo como um todo, e a gente está falando de crianças morrendo a cada minuto, uma coisa do século XIX. Então, assim, é o mesmo mecanismo, e a gente tem que sempre estar puxando para o que precisa ser feito agora. E nesse sentido, eu concordo muito com o que você falou. Nós, como brasileiros, a gente tem que se engajar cada vez mais nisso, todas as pautas da esquerda, levar essa questão ecológica, assim, primeiro, porque de fundo está tudo amarrado. Sabe o que o Lula está tentando fazer com os principais líderes neopentecostais? Chute. Conciliação.